Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amigo, amiga, louvemos ao bom Deus por nos ter dado Jesus, sua palavra viva. Domingo, dia do Senhor, 28 de setembro, 25º domingo do tempo comum. A primeira leitura está em Amós, capítulo 6, versículo 1a e de 4 a 7. O salmo responsorial é o Salmo 145. A segunda leitura está em 1 Timóteo, capítulo 6, de 11 a 16. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 16, de 19 a 31. Primeira leitura. Leitura da profecia de Amós. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: ai dos que vivem desocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas da Samaria, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do gado, os que cantam ao som das harpas, ou, como Davi, dedilham instrumentos musicais, os que bebem vinhos em taças e se perfumam com os mais finos ungüentos, e não se preocupam com a ruína de José. Por isso, eles irão agora para o desterro, na primeira fila, e o bando dos gozadores será desfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Bendize minha alma e louva ao Senhor. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Bendize minha alma e louva ao Senhor. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Tu és um homem de Deus. Foge das coisas perversas. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé, diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu um bom testemunho da verdade, perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno, guarda o teu mandato íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno, pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu, nem poderá ver. A Ele, honra e poder eterno. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia! Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor, para que sua pobreza assim nos enriquecesse.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O excesso de riqueza faz o coração humano tornar-se insensível ao sofrimento alheio. O pecado, neste caso, consiste em não se dar conta de que existem outras pessoas cuja sobrevivência depende de um gesto generoso e solidário. Jesus buscou abrir o coração dos discípulos para a sensibilidade e a misericórdia. A parábola do homem rico sem misericórdia sublinha o destino reservado a quem vive em função de desfrutar os bens deste mundo. Naquela mesa farta havia lugar apenas para o rico e seus convidados. A preocupação de apresentar-se com roupas luxuosas desviava a sua atenção do pobre que jazia à sua porta. Entre o homem rico e o pobre Lázaro, havia pessoas encarregadas de mantê-los devidamente separados. Por isso, o pobre não podia comer nem mesmo a sobra da mesa do rico. Todavia, esta situação se inverteu na hora da morte. O prazer do rico tornou-se sofrimento, e o sofrimento do pobre, consolação. A tranquilidade do rico converteu-se em tribulação, e a tribulação do pobre em felicidade. A segurança do rico tornou-se em desespero, e a insegurança do pobre em salvação. Os discípulos de Jesus devem precaver-se contra a tendência de fechar os olhos para quem vive desprezado no mundo, se tornando solidários com os Lázaros sentados à sua porta. Oremos. Senhor Jesus, cria em mim um coração sensível, capaz de fazer-se solidário com quem jaz à minha porta, esmolando um pouco do meu amor. Amém. Você ouviu o Evangelho Nosso de Cada Dia. Uma produção e apresentação de Cícero Roberto. Texto do Padre Jaldemir Vitório.